21 de fevereiro de 2015. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Em nossa pequena notável, visitamos um empresário que fabrica marchas para cadeiras de rodas. É isso mesmo, você vai conhecer muito mais daqui a pouco. Ainda temos o professor Thales Pereira, que fala sobre o atual momento econômico e político vivido pelo país. E ainda hoje, em nossa sala de visitas, a segunda parte de nossa entrevista com o ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams. Você não pode perder, fique com a gente! O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa parabeniza a Escola de Samba Vai Vai por mais um campeonato conquistado este ano. Lembrando que na semana passada, o vice-presidente da escola, Tobias da Vai Vai, foi o nosso convidado e falou tudo sobre o desfile da Vai Vai. Parabéns, Tobias! Parabéns, Vai Vai! Demos sorte! A grande pergunta que começa agora, após o Carnaval, a percorrer por todos os contribuintes é: eu estou obrigado a entregar declaração de imposto de renda? E se sim, qual o prazo? O prazo se inicia dia 2 de março de 2015, onde o programa da Receita Federal já vai estar disponível e deve ser baixado para o computador do contribuinte. O prazo final de entrega do imposto de renda é dia 30 de abril de 2015, às 23 horas e 59 minutos. Dá para fazer alguma forma de preenchimento da declaração que não seja através do programa da Receita Federal? Não. Atualmente não se tem outra forma de entregar a não ser pela internet. Hoje já não se aceita mais entrega em CD, em disquete, impostos do correio ou impostos da Receita Federal ou Caixa Econômica, como no passado já foi permitido. Portanto, assim, a primeira orientação que se tem é: o contribuinte está preparado, os documentos estão separados? Se sim, baixe o programa e comece a preparar o esboço da sua declaração para ver quais são as dúvidas que vão surgindo e para que a gente possa lhes ajudar no preenchimento. Você precisa ter em mãos os informes de rendimento da sua fonte pagadora, ou seja, da empresa para a qual você está empregado ou para a qual você prestou serviço ou para a qual você é sócio. E numa segunda situação, o que é importante? O informe de rendimento bancário. O que é o informe de rendimento bancário? É um resumo que o banco ou que os bancos com os quais o contribuinte manteve relação em 2014 manda para ele ou disponibiliza no site, contendo um comparativo entre o exercício de 2013 e 2014, informando os saldos finais na data de 31 de dezembro de 2013 e 2014, de cada uma das modalidades operadas, ou seja, conta corrente, conta poupança, aplicações, CDB, fundos de ações e outros que o contribuinte tenha mantido as aplicações financeiras. Primeiramente, quem é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda é quem teve rendimentos iguais ou superiores a R$ 26.816,55 ao longo do exercício de 2014. Não necessariamente o contribuinte precisou trabalhar de janeiro a dezembro. Se ele, num único mês, recebeu esse montante tributável, ou seja, decorrente de alguma operação que tem incidência do imposto de renda, ele deve estar obrigado a declarar o imposto de renda, ele deve entregar sim o imposto de renda. Ou ainda, quem recebeu doações ou rendimentos isentos e não tributáveis superior ou igual a R$ 40 mil ao longo de 2014. É uma segunda situação que torna o contribuinte obrigado à entrega do imposto de renda. O
O Brasil tem mais de 26 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física ou motora. É um mercado grande e carente de produtos específicos. Foi atenta a este público que uma pequena empresa desenvolveu uma cadeira de rodas com sistema de marchas. A ideia foi trazida até nós por um grupo de pessoas que estavam já idealizando esse conceito. Nós pegamos esse conceito e desenvolvemos totalmente, 100%, remodelando digamos, as peças originalmente imaginadas para tornar um produto viável economicamente e tecnicamente também possível de ser fabricado. A roda tem um sistema de engrenagem que permite ao usuário mudar de marcha. Na verdade, nós fizemos as rodas com marcha. A cadeira de rodas ela é qualquer de mercado. Basicamente, ela se adapta a todas as cadeiras de mercado. E ela funciona basicamente com um sistema de marcha que auxilia o cadeirante, a pessoa que necessita de cadeira de rodas, a subir rampas, a descer rampas com menor esforço. Além do que ela incorpora também um sistema de freio anti-retorno que ajuda e muito a subida de rampa. A empresa faz 20 pares de rodas por mês e fatura R$60 mil. E os benefícios são muitos. Então nós temos dois grandes processos aí envolvidos de fabricação. As peças injetadas são adquiridas então de empresas no mercado. As peças microfundidas vêm de um parceiro nosso, a linha de montagem recebe essas peças e monta numa sequência ordenada toda essa complexidade de componentes, resultando então na roda que nós objetivamos então a entregar ao mercado. O carnaval chegou ao fim e ainda restam muitas dúvidas com relação ao futuro do país neste ano. Hoje vamos falar sobre este momento e dar importantes dicas. Confira. É verdade que toda ação empresarial necessita de recursos. Esses recursos são vários, humanos, materiais e principalmente recursos financeiros. Então, hoje em dia, uma dica que eu acredito que seria importante é que o empresário não busque recursos de terceiros, recursos financeiros em que a taxa de juros está bastante elevada, então deve ter aí uma ressignificação, uma releitura com relação a esse cuidado. É um momento de cautela hoje. E nesse momento de cautela, é muito importante buscar capacitação. Então ele precisa procurar a capacitação, ele precisa procurar o ensino técnico para que ele possa realmente ter o que está faltando para que ele tenha um fator crítico de sucesso. Por exemplo, o conhecimento técnico e teórico. Por fim, fica a dica para a importância de uma mudança na tributação do Brasil. Nós temos ainda hoje um custo chamado Custo Brasil, que ainda está bastante elevado. As empresas, elas cada vez mais se deparam com aumentos de taxas, mesmo as de consumo, e isso faz com que o seu custo final também encareça. A grande realidade é que nós temos aí uma falta de visão governamental no que diz respeito a um estudo dirigido às necessidades do empresariado. Se nós formos visitar, por exemplo, a questão da indústria, nós vamos verificar que a nossa indústria brasileira hoje ela está relegada a um sexto plano. Nós temos concorrências de países emergentes em que o custo é menor e isso desencoraja o empreendimento. Entrevista da semana. No nosso último programa, nós tivemos o prazer de termos o ministro da AGU, Luiz Inácio Lucena Adams, conosco. E ele começou a abordar temas tão importantes que nós estamos fazendo o programa de hoje com o ministro, que nos honra novamente com a sua participação. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui de novo. No último programa, o senhor
foi interrompido por questão de tempo, ministro, é quando falava da importância do empresário, da segurança jurídica, etc. E que a visão do governo é garantir com que tudo isso ocorra. Vamos retomar daí quando o senhor foi interrompido, por favor. Qual o principal desafio nesse sentido, com a visão de governo, com a visão da AGU e a importância da AGU nesse processo? Eu acho que o ministro Afif tem colocado muito bem quando ele traduz a necessidade do que chamo da simplificação, não apenas do processo tributário em si, mas de toda a atividade econômica. O Estado brasileiro, historicamente, tem uma presença muito forte na sociedade, seja no financiamento, seja no controle das atividades econômicas para os fins da realização do Estado. E aí o fundamental, evidentemente, é o tributário. E eu acho que nós temos que apostar na simplificação. Apostar na simplificação representa apostar em duas coisas. Primeiro, a capacidade de nós produzirmos normas claras. É necessário que o Estado seja capaz de dar orientações uniformes, permanentes, estáveis, de fácil execução. E de outro, eu acho que é necessário simplificar os processos de controle apostando na confiança. Nós temos que ser capazes de produzir confiança. Claro. Confiança do Brasil no empreendedor e confiança do empreendedor no Brasil e nas posturas, digamos assim, adequadas, corretas, éticas, nesse relacionamento do Estado. Né? Infelizmente, o nosso sistema de controle, nossa história do Brasil se construiu na base da desconfiança. O Estado desconfia do empreendedor, o empreendedor desconfia do Estado. É verdade. O Estado é abusivo, o empreendedor é abusivo também. Né? Então é um jogo, é a mesma assim, moeda. É um jogo, então, digamos assim, de pequenas corruptelas, vamos dizer, que muitas vezes geram grandes corruptelas e grandes corrupções. Eu acho que nós temos que apostar na confiança, não tem que reverter essa lógica, né? Usando uma expressão do sistema financeiro, nós temos que fazer um viés de alta em vez do viés de baixa, né? É verdade. Então nós temos que criar um viés de alta, um viés positivo. E o viés positivo passa num sistema em que você, de fato, cria bases de confiança e que seja capaz de fato, penalizar, porque você vai ter que enfrentar situações difíceis de penalização, mas dirigido para aqueles que de fato corromperam, né, descumpriram, agiram abusivamente no seu direito. Dirigido e não concentrado em todos os empreendedores. Quer dizer, o empreendedor que está lá trabalhando, que está lá agindo corretamente, está pagando seus tributos no dia, está realizando a sua missão, esse tem que ser premiado, esse tem que ser incentivado. Inclusive nos momentos difíceis, porque muitas vezes a economia não responde como você aposta. E aí o Estado pode dar o seu apoio, criando incentivos à permanência desse empreendedor. Eu sou muito favorável, eu acho que nós temos soluções que se tornou recorrente, por exemplo, situações do refis ou soluções da natureza, mas é possível construir soluções, e o próprio Código Tributário Nacional prevê isso, soluções intermediárias em que naquela realidade específica, havendo um histórico, digamos assim, de um bom comportamento, vamos dizer assim, para o empreendedor, ele tem um apoio momentâneo a superar aquela realidade. Então a lei prevê moratória, o Código Tributário prevê moratória, que não acontece, né? Prevê soluções de transação, que não são aplicadas, mas que poderiam ser aplicadas nessa lógica de favorecer essas transições difíceis. Então, eu acho que nós precisamos ter essa lógica de confiança. Construído isso, o Brasil vai para frente. Na sua avaliação, com a sua experiência, como é que se constrói essa lógica? Como é que a gente pode fazer com que hoje todo o enfoque da sociedade é que o empresário é bandido, quando na verdade ele não é bandido. Ele é trabalhador, gerador de emprego, paga imposto. Ele é o grande amortecedor social, a micro e a pequena empresa no nosso país, e é o mercado interno em última análise. Na sua avaliação e experiência, como é que se constrói isso? Como é que o governo passa a mudar a sua postura para que o empresário possa mudar a postura dele, ministro? Eu acho, primeiro, que é necessário ter regras claras.
Nossa lei do simples se tornou uma lei do complicado, né? Porque tem tantas regras de exclusão, situações de exclusão e de enquadramento que tornam o processo todo extremamente complexo. E a lógica não é para ser essa. A lógica é o regra de fatoramento. Deu um fatoramento, você está naquela base de tributação. Então, ela tem que ser um processo mais efetivo, simplificado. Isso o ministro Afif está apostando e nós temos visto um processo desta realidade. É um processo evolutivo. Evoluindo. O segundo, os órgãos vocacionados ou que lidam com esses setores têm que ser capazes e orientados e prover orientações uniformes e simplificadas. Então eu acho interessante, importante, por exemplo, os órgãos da administração que lidam com o setor do pequeno empreendedor serem órgãos vocacionados para esta realidade do pequeno empreendedor, procurando favorecer a simplificação. Tornar a simplificação um valor essencial no processo de decisão, né? E isso passa por uma formação do próprio Estado, preparação e formação do Estado, nesta relação de confiança. E, evidentemente, nesse caso, eu vejo a AGU como um elemento importante, já que ela produz as orientações, as compreensões da própria legislação. E, por fim, eu acredito que passa, em última análise, do próprio pequeno empreendedor ter participação em fóruns do Estado que estejam associados a esse tipo de realidade. E como é que isso opera? Eu acho que isso... No processo. O que nós estamos discutindo é a mudança de uma postura da sociedade e do governo. Que não é uma coisa de 15 dias, 20 dias, não. É um processo. Agora, este processo, como é que ele pode ter um amadurecimento mais rápido na sua avaliação? Eu acho, por exemplo, você pode estabelecer fóruns dentro do Estado com a finalidade de lidar e orientar sobre esses problemas. Nós temos caso, vou dar um exemplo que acontece na Espanha, que evidentemente não é focado só no pequeno empreendedor, mas no empresário em geral, que é o que se chama de Conselho de Defesa dos Contribuintes, que é um conselho com participação do Estado e da administração e dos empresários, e esse conselho ele emite orientações de comportamento para a área tributária. Então, ele expede uma série de normativas que não são vinculativas, mas tem um enorme valor moral. Sim. E que subordina efetivamente ao comportamento da administração tributária em relação a esses normativos. Então, nós podemos adotar modelos parecidos ou semelhantes, talvez focacionados exclusivamente para o setor do pequeno empresário. O ministro Afif está trabalhando nisso, ele me relata esse desejo de ver isso implementado, e eu acredito que isso é uma realidade objetiva de ser executado imediatamente. Eu tenho certeza que o Congresso veria com bons olhos isso, né? E teríamos aí uma oportunidade, por exemplo, de lidar com essas plurimas, essas múltiplas, digamos assim, comportamentos, que vai desde a administração federal, mas passa pela estadual e pela municipal, porque todas elas envolvem o simples. Né? Nós temos uma regra, por exemplo, na Constituição Federal, que prevê ao Senado Federal avaliar o sistema e as administrações tributárias. Então, o Senado, por exemplo, também é um parceiro nesse processo, porque ele tem uma competência constitucional originária de fazer essa supervisão das administrações tributárias nas suas diversas esferas, permitindo, por exemplo, algumas ações que possam ser contrárias ao processo do empreendedorismo serem banidas da administração. Então, isso eu acho um elemento fundamental, formação dessas parcerias. Ou seja, um trabalho com o legislativo, um trabalho com o executivo e com a sociedade civil. E com a sociedade civil. É nisso que nós avançamos. E, neste momento, o senhor já acredita que haja um clima para que isto possa crescer rapidamente? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que existem vários... O próprio fato de existir uma secretaria com status de ministério vocacionada para lidar com o tema já mostra a importância do tema dentro do Estado. Isso nós não temos dúvida. Aliás, a presidenta Dilma Rousseff, na campanha dela, falou que ia criar uma secretaria. No nosso programa, nós batemos muito na necessidade disso, trabalhamos nesse sentido, e claro que é uma predisposição da senhora presidenta Dilma Rousseff nesse sentido. Agora, a ramificação
é onde está o grande desafio. Não, e o desafio ele existe, por isso que eu acho que tem que envolver a sociedade, tem que envolver não todos os poderes, porque ela tem uma dinâmica cultural muito forte. Isso. O Estado, ele tradicionalmente se pensa como autoridade, não como serviço. Isso. E nós vemos hoje cada vez mais crescer dentro do Estado aqueles que entendem o Estado como serviço, né? Isso nós vemos no Judiciário, no próprio Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, quando vê o poder do juiz, não como autoridade judicante, mas como alguém que está prestando serviço para a sociedade. O que é ótimo. E o que é ótimo, excelente. Então, esse processo de mudança que nós vemos acontecer de 88, inicial, na Constituição, até hoje, é um processo evolutivo e constante. Temas que no passado sequer seriam cogitados, hoje são realidades necessárias e compreendidas assim. Agora, nós temos muitas coisas a superar. E o emperramento, a máquina burocrática, é uma máquina complexa, difícil, ela precisa ser reestruturada, repensada dentro dessa dinâmica. E reculturalizada, digamos assim, para essa nova realidade. Ou seja, quando se fala de micro e pequena empresa, me parece que existe um clima todo harmônico na direção de tentar avançar. O que não quer dizer que não tem obstáculos. Obstáculos existem. Obstáculos mas vários. Existe, digamos assim, uma vocação, uma compreensão hoje objetiva da importância de se avançar de forma que essa atividade, esse espaço da economia brasileira, daqueles que iniciam, começam a crescer, fazem talvez a aposta mais difícil, né? Porque quando você já tem capital, tem uma estrutura, esse tipo de apostas talvez sejam menos difíceis, claro. porque menos risco, tem menos risco. Mas quando você é um microempresário, você às vezes joga toda a sua economia da sua vida para poder construir algo novo. Então, proteger isso como um espaço de crescimento, para mim, é uma coisa que está muito presente hoje como fundamental. Eu me sinto muito gratificado porque quando se discutiu o Simples, o originário, ele ia sair só para a área do comércio, que foi um trabalho do ministro Guilherme Afif. E o ano passado nós tivemos o privilégio de ter o Dr. Everardo Maciel aqui presente, que deu testemunho dele que a inclusão da indústria foi em função do Simp, que na época fez isso. Quiçá, ministro, num futuro próximo, ou daqui a vários anos, possamos ter o seu testemunhal de que a AGU mudou posições, de que o Senado, etc., em função desse trabalho com a sociedade, porque agora nós vamos trabalhar isso em conjunto com o governo. Muito bem. Ministro, infelizmente, nosso tempo acabou e eu pediria suas considerações finais. Bom, eu diria, um pouco, talvez repetindo o que eu falei no último programa, eu acho que o desafio é grande, eu acho que nós temos uma meta muito positiva, desafiadora, e talvez especificamente é fundamental que a sociedade e os pequenos empreendedores sejam voz ativa nesse processo. Claro. O Estado brasileiro muda de fora. Por definição, na democracia é isso, né? Você elege pessoas que saem de fora para conduzir o Estado. Então, o Estado muda de fora, muda pela sociedade. E aí a sociedade tem que ter a voz ativa nesse processo. Ministro, queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado. Já pedi de antemão escusas, que nós iremos incomodá-lo muito nesse trabalho. É um prazer. E agradecer muito ao brilhantismo. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!